Gente, então hoje nós vamos começar uma nova série dentro da série de Romanos, uma série sobre predestinação. Serão, se não me engano, 6 pregações sobre Romanos capítulo 9, sobre predestinação. A predestinação é cruel e injusta? Este é o tema da minha pregação de hoje. Eu quero dizer que não, que se não fosse a predestinação, ninguém seria salvo. Que a predestinação é a demonstração do amor, da graça e da misericórdia de Deus em relação ao seu povo. Eu sei que algumas pessoas podem achar que é uma bobeira, e muitos dizem isso. É uma bobeira discutir isso. Enfim, qualquer assunto que seja mais espinhoso, é muito comum que uma pessoa apareça vestido com as vestes da piedade, dizendo tantas outras coisas para se fazer. E aí eu pergunto, tantos outros assuntos para se falar? Quando uma pessoa diz isso, eu digo, então Paulo foi uma pessoa ridícula por falar sobre isso? Então Paulo foi uma pessoa fútil porque Paulo falou sobre isso. A Escritura anuncia isso, em toda ela, em toda ela. Portanto, se Deus falou, não é um assunto fútil, nós devemos também falar. E eu acredito que entender isso, que Deus é soberano, que Ele controla todas as coisas, que nenhum fio de nossa cabeça cai se não for do controle de Deus, não for da permissão de Deus, isso nos traz consolo em saber que no meio deste mundo cruel, repleto de homens malignos, nós podemos descansar e saber que nós vamos sair na rua e nada vai acontecer se Deus não quiser. Isso é consolo, do contrário eu não sairia de casa. Se os homens estivessem completamente livres, eu não sairia de casa. Ainda bem que o Senhor é soberano sobre os céus e sobre a terra. É bobeira discutir. Isso é estratégia do diabo para parecer que somos tolos, que nos preocupamos com futilidades e assim tenhamos vergonha de pregar o Evangelho em sua totalidade. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, o apóstolo Paulo diz que Deus entregou o homem a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então, primeiro, o homem tem uma ideia errada para depois ter uma prática incorreta. Por isso é fundamental termos o entendimento correto, porque a nossa prática é oriunda de nossas ideias, é oriunda de nossa teologia correta. Muitas pessoas rejeitam a doutrina da predestinação, ela está aqui explícita em Romanos capítulo 9 e em toda a Escritura. E eu acredito que isso se dê, primeiro, porque interpretam de maneira incorreta a predestinação. Segundo, porque também o homem é rebelde, e o homem, principalmente em nossos dias, em que o homem diz, meu corpo, minhas regras, ele não quer ouvir de um Deus que declara, não, eu sou o Senhor sobre sua vida. Eu controlei toda a sua existência. A sua vida está debaixo do meu controle. Nenhum fio de sua cabeça caiu sem a minha permissão. Um homem que diz, meu corpo, minhas regras, com certeza odeia essa ideia de que existe um Deus que decreta destino. Porque note isso. Os homens estão o tempo inteiro falando isso. Os filmes modernos falam isso o tempo inteiro. Nós fazemos o nosso destino. Só um pode fazer destino, que é Deus. Mas o homem moderno, centrado em si mesmo, ele acha que é um Deus e ele acredita que ele pode criar ondas. Ele acredita que ele pode determinar o amanhã. Não é sem razão que você ouve inúmeros palestrantes dizendo, daqui a 15 anos, onde você quer estar? Tiago diz, se você vai para algum lugar, amanhã você deve dizer assim, se Deus quiser eu vou. Eu não estou dizendo que é errado o planejamento, mas eu estou falando que muitos desses homens, olha, daqui a 15 anos eu estarei lá, daqui a 10 eu farei isso, daqui a 5 eu sei onde eu estou, porque eu controlo o meu amanhã. É sobre isso que Tiago está dizendo. Você não controla coisa alguma, você não controla realmente nem o seu amanhã mesmo. Nem o amanhã, se hoje é quinta, você não controla a sexta-feira. É óbvio que uma geração acostumada a ouvir que é soberana, que o homem é soberano, é óbvio, esses homens odeiam a ideia de um Deus que diz, como Davi fala no Salmo 139, o Senhor me viu substância ainda informe, e no seu livro foram escritos e determinados, não apenas escritos, mas escritos e determinados, cada um de meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Um homem moderno odeia essa ideia de que Deus é soberano. Paulo vai dizer, em Efésios também, que Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. Isso é muito claro. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Há uma interpretação para isso, que é a mais conhecida como arminiana,
de que Deus, com base em sua presciência, ou seja, Deus tinha um conhecimento de antemão do que iria acontecer. Ele sabia quem iria escolhê-lo, e por isso Deus escolheu quem iria escolhê-lo. Até em se tratando de lógica, isso seria um absurdo, porque já que Deus viu que você iria escolhê-lo, não seria necessário que Deus te escolhesse. Agora, o que eu vou tentar mostrar ao longo dessas pregações é que Deus não viu que nós o escolheríamos. Por isso Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi vós outros. Porque se dependesse de cada um de nós, eu vou tentar mostrar para vocês aqui pela Escritura, nenhum de nós jamais teríamos escolhido o nosso Senhor. Eu quero tentar mostrar que a Bíblia declara que o homem não quer Deus e se tornou incapaz de escolher a Deus por conta de seu pecado que o escraviza. Em toda a Escritura, o que a Bíblia declara é que o homem se tornou escravo do mundo, da carne e do pecado. Tudo no homem converge para longe de Deus. Tudo. Tudo. É isso que Paulo desenvolveu aqui em sua carta aos Romanos. Ao falar sobre isso, que Deus predestinou a salvação de quem seria de Deus, quem seria salvo e quem seria condenado, como Paulo fala aqui em Romanos 9, eu já vou ler com vocês, eu não estou querendo dizer, nós não estamos querendo dizer que Deus não deu chances para que o homem escolhesse. O tempo inteiro Deus deu chances, o tempo inteiro Deus está dando chances. Por exemplo, diante do povo, diante de Adão, escolha a mim, a árvore do conhecimento, a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Escolha. Diante do povo de Israel, Deus disse: eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham. Jesus, Deus coloca mais uma vez a escolha para o homem. Vocês têm Jesus e vocês têm Barrabás. Escolham. O tempo inteiro. Cada vez que um pregador abre a boca e prega, e chama os homens ao arrependimento, Deus está dando chance para que cada um escolha. Mas o que a Bíblia declara é que esse homem se tornou incapaz de escolher a Deus por conta de seu próprio pecado. Aqui também, em Romanos 9, Paulo mostra que Deus deu todos os meios possíveis para que o judeu escolhesse. Todos os meios. Tudo que era possível, Deus deu para que o judeu escolhesse, e o judeu não escolheu. Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, diz a Escritura. Apesar de Deus ter dado todos os meios de graça para que o homem escolhesse. Deus deu a lei, Deus deu os profetas, as alianças, enfim, deu tudo. Mesmo assim, os judeus rejeitaram Jesus Cristo. O pastor Augusto Nicodemos, ele responde a seguinte pergunta: nossos pecados foram predestinados por Deus? Ele diz: a pergunta incomoda porque usa esse verbo de maneira errada. A Bíblia nunca se refere à predestinação no sentido de uma coisa ruim. O verbo sempre é usado para se referir à salvação de pecadores. De Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim, o pecado é sempre atribuído a uma decisão moral do homem. Nunca é atribuído a Deus, do tipo, Deus obrigou o fulano a pecar. Nos casos em que Deus faz isso, ele já o faz como punição pelo pecado, como, por exemplo, em Romanos 1, que eu já li para vocês aqui. Lá, Paulo diz que Deus se revelou e a humanidade rejeitou a revelação de Deus. Então, Deus entregou o coração dessas pessoas ao pecado. Está vendo? Lá em Romanos 1, Deus se revela ao homem e o homem rejeita Deus. Por conta dessa rejeição, Deus deixou o homem num estado de pecado ainda pior, num estado de escuridão, justamente porque o homem rejeitou a revelação de Deus. É isso que Nicodemos está falando aqui. Deus entregou o coração dessas pessoas ao pecado. Deus planejou tudo, de forma que ele não é o autor do mal, nem do pecado, mas sim a criatura é. A criatura é responsável pelos seus pecados. De uma forma que nós não sabemos explicar, mas tudo está debaixo do controle de Deus. Eu citei isso aqui, do pastor Augusto Nicodemos, porque eu não consigo pensar numa maneira tão sucinta para simplificar o que o ensino de Romanos 9 e de toda a epístola de Paulo aos Romanos tem para dizer. O homem é responsável pelos seus pecados. Deus não é o autor do mal. Deus não leva ninguém a pecar. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Em Tiago vai se dizer assim, olha, ninguém ao pecar diga que foi tentado por Deus, porque Deus nem mesmo tenta alguém ao pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Se Tiago diz que Deus nem mesmo tenta o homem, quanto mais obrigar o homem a pecar. Ou seja,
De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia declara que o homem peca porque quer, exclusivamente por conta de seu coração maligno. Paulo, então, vai falar aqui em Romanos 9 sobre a doutrina da predestinação, depois de falar da doutrina da depravação humana. Como assim? Aqui em Romanos 9, Paulo diz que Deus escolheu quem seria salvo antes mesmo de esses homens terem nascido. Mas Paulo só fala disso em Romanos 9, depois de ter falado durante toda a epístola que o homem é responsável pelo seu pecado. Então, vamos ler Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne, ou seja, os judeus. Eles são israelitas, e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Está vendo? Paulo está dando aqui todos os meios de graça que os judeus receberam para chegarem a Cristo. A lei, a glória, as alianças, o culto, as promessas, tudo aquilo apontava para Cristo. Por exemplo, o culto. Lá tinha um bezerro, morrendo. Por quê? Por conta do pecado. Isso era um anúncio de Cristo. Os judeus receberam todos esses meios de graça, e mesmo assim, diz Paulo, eles não escolheram por Jesus. Mesmo assim, entregues por si sós, eles não escolheram por Jesus. Verso 6. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Eu não vou explicar tudo hoje, tá? Mas vai memorizando aí. Nem memorizando a história, né? Ainda que você não entenda completamente. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Só de maneira resumida, havia a promessa de que Deus iria salvar o seu povo, mas muitos judeus estavam rejeitando o evangelho. E aí havia a pergunta: será que Deus falhou? A promessa de Deus falhou? E aí Paulo está explicando isso. Não, não falhou. Sabe por que não falhou? Graças à predestinação. Se não fosse a predestinação, você pode ter certeza que iria falhar. Se a salvação dependesse da escolha humana apenas, com certeza não haveria salvação. Se dependesse do homem, não haveria salvação. Mas graças à eleição, à predestinação, é que o povo de Deus foi salvo. É isso. De maneira resumida, é exatamente isto que Paulo está falando aqui em Romanos, capítulo 9. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, sabe esses que rejeitaram a Jesus? Eles não eram eleitos. Eles não faziam parte do povo de Deus. Os eleitos, eles não são apenas aqueles que têm uma ligação natural com Abraão. Os eleitos são aqueles que, por meio da fé, se aproximam de Cristo. Fé, obviamente, que Deus deu a cada um dos eleitos. Vamos lá então, verso 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que concebeu de Isaque, nosso pai. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. O mais velho servirá ao mais moço. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Havia duas crianças, Jacó e Esaú. E ele diz, antes mesmo de eles terem praticado o bem ou mal, Deus já havia eleito quem era dele e quem Deus iria rejeitar. Mas a gente deve se lembrar que este texto da predestinação só vem depois de todo o livro de Romanos, em que Paulo atribui ao homem o pecado. O homem é responsável, o homem rejeitou a Deus. Em Romanos 3, Paulo diz assim, não há um que busque a Deus, não há um que escolha por Deus. Toda a humanidade rejeitou a Cristo. Esse é o pano de fundo de Romanos 9. Paulo só fala de predestinação depois de falar da culpa humana. Paulo só fala que Deus elegeu os homens antes mesmo de eles nascerem, depois de falar que todos os homens deliberadamente rejeitaram a Cristo. Ou seja, a predestinação tem que ser entendida juntamente com outra doutrina, a doutrina da depravação do homem, que declara o seguinte: o homem é depravado de maneira completa. Seu intelecto, suas emoções, sua vontade, tudo no homem se tornou corrupto e tudo no homem repele Deus. Como Paulo já havia dito em Romanos 5,
O homem se tornou inimigo de Deus por sua própria escolha. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o homem é escravo em seu intelecto. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo vai responsabilizar o homem, dizendo assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra detém aqui é a ideia de sufoca. O homem, Deus se revelou ao homem por meio da natureza, mas o homem deliberadamente abraçou a mentira. Ele sufocou a verdade, ele escolheu isso. É o que Paulo declara. Em Romanos 1, 28, então, Deus diz que, por conta dessa rejeição humana em relação a Deus, Deus entregou o homem a uma disposição mental reprovável, ou seja, uma mente que está sempre disposta a pensar o que é errado. Uma mente que está sempre disposta a escolher o que é errado. Mas essa mente inclinada para o mal já é consequência do próprio pecado humano, de ter rejeitado Deus. Verso 18, 1,18 eu falei, né? Mas 1 Coríntios 2,14, acho que eu coloquei aqui. O homem natural, ou seja, que não nasceu espiritualmente, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas. Você mesmo, várias vezes você, antes de se converter, você não falava que muitas coisas praticadas pelos cristãos eram uma aberração, um absurdo? Ou talvez até na igreja, você ouvia algumas coisas no começo, e você dizia, pelo amor de Deus, o pastor agora ficou louco. Mas depois, com o tempo, você analisando, você dizia, louco eu estava. Louco eu estava. É o que Paulo está dizendo. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, obviamente. É como pedir que um pássaro nadasse. São naturezas diferentes. Paulo diz, não é possível que esse homem compreenda as coisas do Espírito. Ele é incapaz, por conta de seu pecado, ele se tornou incapaz de compreender as coisas do Espírito. Como pode, então, sozinho, por si só, sem uma intervenção divina, que um homem escute a pregação do Evangelho e sozinho receba, se ele mesmo não pode compreender as coisas espirituais? Ele se tornou depravado intelectualmente. Ora, se o homem não pode compreender, como ele pode escolher livremente? E veja aqui, esse homem se tornou incapaz de escolher livremente por conta de seu pecado. É isso que eu estou dizendo. Por que o homem escolhe, por exemplo, adorar a imagem, gente? Pensa nisso. Pensa nisso um pouquinho. Horóscopo. Horóscopo, gente. Tem uma coisa mais idiota que horóscopo? Pense nisso. O cara vai lá, na edição de algum jornal, e escreve, quem nasceu em agosto é de leão, dizem eles. Quem nasceu em agosto está aberto para o amor hoje. Todo mundo, do mundo inteiro que nasceu em agosto está aberto ao amor. Isso é uma estupidez que não tem tamanho assim. E o povo, ai meu Deus, ai eu sou leonino, eu não sei lá o que eles falam. Né? Aí cada pessoa tem uma característica. Por quê? De acordo com a posição dos astros, gente. A posição dos astros determina o seu comportamento. Olha que loucura! É um negócio totalmente louco, doido, absurdo. Gente, quando eu era criança, aí uns amigos tinham trevo de 4 folhas. Você já viu? Alguém já viu isso? Alguém já viu? Já viu? Você viu? Ó, vocês viram como é que eu perguntei, né? Alguém já viu, não perguntei. Se você tinha. Aí tinha lá um rapaz, aí tinha gente com nota de $1, o dólar, para dar sorte. Porque o real não dava, né? O dólar. Gente, me explica um negócio desse. Quantos de vocês aqui se ajoelhavam diante de uma imagem? Tem lá, lá no Nordeste, os católicos, eles têm lá o cordão, esqueci o nome, fiz até um vídeo esses dias sobre isso. Eles levam um pedaço de corda lá, o cordão, o Círio de Nazaré. Círio de Nazaré. Porque se eles pegam um pedaço daquilo, eles acreditam que a casa deles está abençoada, meu Deus do céu. Explique para mim como isso acontece, gente. Em lugares em que os homens acreditam que um animal é sagrado. Por que isso acontece? Como os homens saem de uma loucura e passam a acreditar em outra loucura? Eles estão lá e um dia eles são enganados por falsos pastores, que lucram horrores com eles. Isso acontece toda hora. Eles vão lá e o pastor, eles dão todo o dinheiro, dá casa, dá carro lá na igreja. Aí ele fala, agora não sou enganado mais por ninguém não. E agora, o que você está fazendo? Acabei de comprar um curso de um coach ali, R$5.000 o curso.
Para sentar do lado dele é mais 10 mil. Se quiser ouvi-lo falar, o posto de sabedoria. Eles estão trocando de escravidão o tempo inteiro. Por que isso acontece? Porque eles não conseguem ver o absurdo. Por quê? Eles rejeitaram a Deus, por isso se tornaram incapazes intelectualmente. Acho que um pior dia foi o dia que eu e o Paulo fomos numa igreja aí. A gente queria ver, né, como é que era. 400 e não sei quantos pastores. Primeiro que eu já olhei e falei, só tinha 30, para comer de conversa. Falei, mas só tem 30. E ele falava lá de cima, lá. Venha no corredor do 400 e não sei quantos pastores. E eu estava vendo, 30, gente, era muito... a diferença era muito grande. Dei aqui não sei quantos mil, pá. Como que o povo não nota, gente? Por quê? Você foi assim, eu também. Uma vez meu pai chegou lá em casa, sabe com o quê? Com cristais, pagou uma fortuna, gente. Nossa, ele vai ouvir isso aqui, né? Pai, não fica bravo. Isso aqui é para espantar o mal olhado. Gente, eu sei que foi uma fortuna. Por que o homem faz isso? Por que nós fazemos isso? Por que nós fazíamos isso? Rejeitamos a Deus. Por isso Deus nos entregou a uma mente burra. Não conseguimos enxergar as coisas mais óbvias, porque o nosso coração maligno se tornou ignorante. Completamente ignorante. Segundo, o homem se tornou escravo de sua própria vontade. Em Romanos 3,10, Paulo diz que os homens são velozes para praticar o mal, e ele diz assim, não há um justo, vírgula, nem um sequer. Para que ninguém diga que ele está generalizando, generalizar é falar da maioria. Ele diz, não, eu estou falando de todos os indivíduos deste mundo. Nenhum justo, vírgula, nenhum sequer. Nenhum sequer, nenhum sequer. Em Efésios 2, Paulo diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Vocês estavam mortos, vocês andavam no caminho deste mundo, vocês eram escravos deste mundo. Vocês também seguiam o príncipe do ar, ou seja, o demônio. Vocês eram escravos deste mundo, vocês também eram escravos do capeta, do Satanás. Ou seja, o homem é escravo em todos os sentidos. Paulo está dizendo que o homem está morto. O homem sem Deus está morto, não é doente. O doente precisa de cura. O morto precisa de um milagre, de ressurreição. Morto não é figura de linguagem. Lembra quando Deus falou para Adão que se Adão comesse da árvore, ele morreria? É isso que a Bíblia diz, que o espírito do homem morreu. O homem se tornou incapaz de se conectar com Deus, porque o seu espírito morreu no dia que Adão pecou. Não é uma figura de linguagem, é literal, é real. O homem está morto, morto para as coisas de Deus. Segundo, Paulo diz aqui que o homem está no caminho deste mundo. Ele apenas segue a boiada. É isso que Paulo está falando. No curso deste mundo. O homem apenas segue o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está falando. Posso te dar um exemplo? Sabe aquele menininho lá da escola, que ele fala que ele é rebelde contra o mundo? Que ele diz, eu sigo a mim mesmo. Eu não sigo ninguém. Aí você olha para ele é exatamente igual o grupinho dele. E ele fala, eu sou livre, eu não sigo este mundo. Ele segue aquele grupinho, ele põe as mesmas roupinhas, os mesmos comportamentos, até o jeitinho de andar. E ele diz, eu não sigo ninguém, eu não sigo ninguém. Segue, o tempo inteiro segue, o tempo inteiro. Terceiro, Paulo diz que o homem é escravo do diabo, acabei citando aqui já, não é? Veja o que Jesus disse em João. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. O homem é escravo do pecado, como Paulo falou em Romanos 6, que nós fomos libertos do pecado, nós éramos escravos do pecado. Paulo também diz que o homem é escravo do mundo. Paulo também diz que o homem é escravo do diabo. Escravo do pecado, escravo do mundo, escravo do diabo. Em que lugar a Bíblia declara que o homem é livre, gente? Em que lugar? Você sabe de uma coisa? Até os intelectuais mais depravados notaram isso, que o homem não é livre. Ô, gente, você paga imposto de renda, não paga? Não consegue fugir. Você paga IPTU. Sua casa não é sua. O que é o IPTU, gente? Fala para mim. Se você paga o esgoto, você paga do seu bolso o asfalto, a energia. O que é o IPTU? É o Estado dizendo para você, você não é dono da sua casa, rapaz. Você tem que pagar uma porcentagenzinha para nós aqui.
O tempo inteiro o homem é escravizado. A história da humanidade é a história da escravidão. E o homem diz o quê? Não, eu sou livre, eu sou livre. Até os intelectuais mais pervertidos notaram isso. Nós somos escravos. Marx, por exemplo, ele dizia que o homem era escravo dos meios de produção. Freud, o homem é escravo de sua sexualidade. Rousseau, o homem é escravo do meio. É óbvio que, de certa maneira, todos eles erraram, mas eles notaram que havia uma espécie de escravidão ali, alguma coisa que prendia o homem. O que a Bíblia declara é o pecado. O pecado é a raiz da escravidão humana. O diabo. Mas todos eles notaram isso, até esses homens ímpios e depravados notaram que o homem não é um ser livre. E eles, obviamente, partiram com suas teorias para tentar libertar os homens. Karl Marx, por exemplo, acreditava que se acabasse a propriedade privada, o homem seria livre. Mentira. Porque o problema do homem é o pecado. É o pecado. Mas todos eles notaram isso. Só alguns crentes que acham que o homem é livre. Só alguns cristãos que acreditam nisso. Jesus um dia disse para a sua plateia: se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Sabe o que os judeus disseram? Nunca fomos escravos de ninguém. Como assim? Foram escravos dos egípcios, foram escravos dos filisteus, dos midianitas, dos assírios, dos babilônicos, dos romanos. Como assim? Nunca foram escravos de ninguém. Como assim? Eu sei, ninguém gosta de dizer isso, somos escravos. Por isso essa pregação de Paulo, é de Paulo, não é de Calvino, de Paulo, de que Deus escolheu todas as coisas, que se Deus não libertar o homem, nenhum homem por si só escolherá ou se libertará, ofende. Ofende porque declara a falência humana, declara que o homem é incapaz, até mesmo, de receber a salvação por si só. Nem mesmo é capaz de abraçar a salvação que é totalmente feita, realizada e dada por Cristo. Não fostes vós que me escolhestes. Estamos limitados por nossos corpos. Note isso agora. Somos limitados por nossos corpos. O tempo te escraviza. Você não pode falar assim: quer saber? Está 0 grau aqui. Eu faço o que eu quero porque eu sou livre. Eu visto a roupa que eu quero. Você não veste a roupa que você quer. O tempo determina a roupa que você vai usar. Você não faz o que você quer, o governo. Esses governos malignos determinam. Olhe para o seu lado, veja se nós somos de fato livres. Veja isso. Por todos os lados estamos limitados. Por todos os lados. Você vai ficando mais velho, não é? Gente, eu nunca fiz aula de canto, né? E cantava na igreja, né? Agora eu evito ao máximo. Ao máximo. Porque sei, né, da limitação. Mas quando eu era mais novo, não que cantasse melhor, mas eu lembro que eu senti, era mais fácil. Falava qualquer besteira. Ia, meu amigo. Tudo novinho. Hoje, rapaz, por que você acha? Quando eu tenho que cantar aqui, aí tem as horas que vai subir, eu, com vocês agora. Vocês nunca viram? Esses artistas fazem isso, por que eu não vou fazer, né? Eu sou limitado pelo meu corpo. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. De onde tiramos essa ideia tão estúpida de que somos livres? De que somos soberanos? De que somos o máximo? Ora, se você crê que o homem pode sozinho, sem nenhuma intervenção divina, crer em Jesus Cristo, você precisa negar tudo que Paulo pregou até agora. Não há um justo sequer, não há um que busque a Deus. Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros, disse Jesus. Se você acredita que um homem pode sozinho, por vontade própria, escolher Cristo, você tem que negar toda a Escritura. Quarto, para provar que o homem por si só, ele está entregue ao pecado, se não fosse Deus elegê-lo e arrancá-lo da perdição, ele não seria salvo. É o argumento de todo o capítulo, do capítulo 9 de Romanos. Vamos lá. O capítulo 9 de Romanos tem um objetivo que é responder à pergunta: Deus rejeitou a Israel? Como eu já comentei com vocês aqui. Os verdadeiros israelitas são os que creem, e eles creem porque foram eleitos. Por isso que a palavra de Deus não falha, porque a salvação é uma obra inteiramente de Deus. Se fosse meio a meio, pode ter certeza, a palavra de Deus iria falhar. Sabe por que não falha? Porque ela é baseada na eleição. Este é o argumento de Paulo. Por que a palavra não falhou?
porque ela é baseada em Deus, no Deus que elege, no Deus que quebranta, no Deus que salva, no Deus que abre o coração dos homens. Por exemplo, a Bíblia declara que Lídia estava ouvindo a pregação. Enquanto ela ouvia, Deus abria o coração de Lídia. Ou seja, se você creu, você pode ter certeza, é porque Deus te capacitou a crer. Deus rasgou o seu coração, Deus fez uma intervenção sobrenatural e te capacitou a crer. Se você estivesse entregue a si mesmo, você poderia ouvir o pregador mais capaz e você não se converteria. Ora, os judeus ouviram Cristo e não se converteram. Se não houver uma intervenção divina dentro de você, dentro do homem, nenhum homem jamais se achegará a Cristo. No começo de Romanos 9, eu já estou encerrando, Paulo fala de todos os meios de graça que foram dados. Patriarcas, lei, culto, eu já expliquei para vocês. Paulo também vai perguntar em Romanos 3 assim, qual é a vantagem do judeu sobre o gentio? Paulo diz, todas. Eles receberam a palavra, eles viram todos os milagres, gente. Gente, pensa nisso. Eles viram, eles ouviram sobre o mar vermelho se abrindo, gente. Mesmo assim, diz o texto que eles não entraram em Canaã porque não creram. Explique para mim um negócio desse, gente. Explique para mim um negócio desse. Você vê o mar vermelho se abrindo. Moisés toca o seu cajado na água. O mar se abre. Moisés ora. Corvos mesmo? Pássaros trazem no bico carne para o povo. Falta água, Moisés toca na água, toca na rocha. A rocha começa a brotar água. Gente, explica para mim isso. Diz o texto que o povo não entrou em Canaã, porque apesar de ter visto tudo isso, o povo não creu. Em Moisés, em Deuteronômio capítulo 4, ele resume todos os privilégios que os judeus receberam para poder escolher. Não coloquei aqui. Não coloquei, gente. Peraí, deixa eu ver se eu coloquei. Aqui. Agora, perguntai aos tempos passados, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, se alguma vez aconteceu coisa tão grande como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus a falar por meio do fogo, como a ouvistes, e ficou vivo, ou se algum Deus decidiu tomar para si uma nação no meio de outra nação, por meio de provas, sinais, maravilhas, guerras, com mão poderosa, braço estendido e com grandes prodígios, assim como o Senhor vosso Deus fez convosco no Egito diante dos vossos olhos. Olha o que Moisés está dizendo. Gente, Deus já fez isso por alguma outra nação? Não fez. E diante de todos esses privilégios, o que aconteceu com vocês? Vocês rejeitaram. Não há um que busque a Deus. Para provar que o homem entregue a si mesmo, ele pode ver um morto ressuscitar. Ele não vai se converter. Quer outra prova disso? Lembra dos soldados? Lembra dos soldados? Eles viram Cristo ressuscitar. Eles colocaram Cristo morto no sepulcro. Eles viram Cristo ressuscitar. Foram pagos para mentir, dizendo, olha, não, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Vocês têm noção disso? Eles viram Jesus ressuscitar. E mesmo assim eles não creram, eles aceitaram o suborno. Se Deus não intervir, nenhum homem, por si só, escolheria Cristo. Se Deus não tivesse nos eleito, nos escolhido antes da fundação do mundo, nenhum de nós jamais seríamos salvos. Nenhum de nós. Nenhum. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Gente, quinto e último princípio. O amor de Deus é a base da eleição. Por que Deus nos elegeu? Porque Ele é bom. Só por isso. Só por isso. Romanos 9,16. Vou ler aqui. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Romanos 9,16. Paulo está falando sobre salvação e ele diz, não depende nem da vontade humana, nem do esforço humano. Por quê? Porque se dependesse, nenhum homem seria salvo, porque o homem não quer e nem busca por si só. Por isso que não depende. Por isso que não depende. Deus escolheu Israel. A explicação não é Deus viu que o povo escolheria. Não. Deuteronômio 7,7 diz assim, Deus falando para o povo, vocês lembram quando eu escolhi vocês? Vocês eram um povo de dura serviço. O que é dura serviço? Dá a ideia de cervical mesmo, né? Que era um povo que não se dobrava. Não era um povo que se inclinava para Deus. Deus está dizendo isso. Vocês eram ruins, vocês eram malignos, vocês eram depravados.
E a prova de que eles eram assim, leia aqui o texto. O tempo inteiro eles abandonavam Deus. Gente, eles tinham acabado de ver o Mar Vermelho se abrir. Logo em seguida eles estavam adorando um bezerro de ouro. Está aqui, ó, a prova. Deus não viu o que Israel escolheria por si só. Deus lá, na eternidade passada, olhou e viu que Israel era um povo tão bom e por isso escolheu. Não. Não é isso que o texto declara. Não é isso. Não é isto. Atos 13. Paulo, os apóstolos pregam e o texto declara: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu? Quem tinha sido eleito. Quem creu? Quem tinha sido eleito. Para encerrar, eu vou dar aquela ilustração que eu sempre dou, pela milésima vez, para explicar o que é a predestinação. Eu acredito que muita gente não crê na predestinação porque não a interpreta de maneira correta. E eu estou interpretando a predestinação em Romanos 9, à luz de todo o livro de Romanos. Paulo fala em Romanos 9 sobre a predestinação depois de falar que o homem é culpado por seus pecados. Ou seja, a doutrina da predestinação tem que ser interpretada à luz da doutrina da depravação total do ser humano. Então vamos lá, para encerrar. Como que as pessoas pensam que é a predestinação? Tem um barco, e há 100 pessoas nesse barco. Dentre essas 100 pessoas, há pessoas boas e pessoas ruins. E Deus olha e fala: unido, unite, salame, mingue, o escolhido vai ser você. E escolhe qualquer um. E salva qualquer um. O primeiro barco tinha essas pessoas, 100 pessoas, das mais distintas. E Deus vem e fala: unido, unite, salame, mingue, vou escolher qualquer um. É assim que as pessoas pensam que é a predestinação. Mas não é assim. Não é assim. A doutrina da predestinação é assim. Há um barco com 100 pessoas. Todas elas são imorais, podres, malignas. Deus envia o primeiro barco, Deus envia o segundo barco, Deus envia o terceiro barco para resgatar o povo. E aquelas 100 pessoas dizem em uníssono, todas elas: não te queremos. Essa é a doutrina da predestinação. E aí veja bem, neste barco, onde todos são malignos, todos rejeitaram a Deus, se Deus decide pela sua graça arrancar um dali e eleger e salvar, pela sua graça e misericórdia, eu pergunto a você: Deus é mau? A pergunta não é: mas por que, pastor, Deus rejeitou os 99? Não. A pergunta é porque Ele não matou a todos, já que todos são malignos, todos receberam as chances e mesmo assim rejeitaram a Deus. Essa é a doutrina da predestinação. Se não fosse Deus nos eleger, todo mundo iria afundar com o barco. A eleição é baseada no amor de Deus pelo seu povo, exclusivamente baseado em quem Deus é, não em quem você é. Deus não olhou para você e falou assim: quem é aquele cara? Aquele cara é bom. Eu vejo uma coisa de bom nele. Não é isso. A predestinação é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor nos alcançando. Vamos ficar de pé?